Cuidado com o sussurro de Satanás. Gênesis 3. Qual o título aí, Maria da Glória? Qual o título aí, Luiz? A tentação de Eva e a queda do homem. A queda do homem. A queda do ser humano como um tal. Vamos, acompanhem comigo. Gênesis 3, versículo de 1 em diante. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Então Eva aí já tinha caído no pecado? Não, mas mesmo assim Satanás estava falando no ouvido dela. Jesus era pecador, Maria da Glória? Teve mancha do pecado? Mas Satanás trocou uma ideia com ele no deserto, não trocou? Então estar na presença de Deus não é blindar de Satanás deixar de falar no nosso ouvido. É aí que ele vai procurar um jeito de falar mesmo. É aí que ele vai achar brecha, mesas, artimanhas para estar soprando. Para estar soprando ideias dele para te corromper e te tirar da luz para os caminhos embaraçosos dele. Eva estava na glória, gente, sem pecado, sem mancha, sem nada. E Satanás estava lá investindo. Eu quero que você pense comigo agora. Quem escreveu Gênesis, Moisés, não relata isso para nós. Mas vocês acham que Eva caiu na primeira tentação? Não. Ali foi investimento. Satanás investiu, foi investindo. Ele foi o primeiro dia, ele foi o segundo dia, ele foi o terceiro. E oxalá eu sei do que eu estou falando. Ele foi o segundo, ele foi o terceiro. Eu basei ali décadas. Eu basei ali Eva primeiro que ela era santa. Eu basei ali ele criando toda uma mesa, todo um mover das trevas, para na hora certa ele agir com essa oferenda, distorcendo uma verdade de Deus. Vamos continuar lendo, que esse estudo Deus me deu ele para todos nós aqui. Não comereis de toda a árvore do jardim. Essa é a ordenança de Deus. Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores dos jardins podemos comer. Então Deus estipulou uma única regra. Quem está me acompanhando aqui? Deus estipulou uma única regra. Não porque ele é mandão, porque ele quer mandar, não. Ele estipulou para ver se o homem o amava e o obedeceria até o fim, mesmo na hora da tentação. Jesus foi provado e venceu e honrou o Pai. Adão e Eva não honrou. Desonrou porque caiu. Envergonhou toda a criação. E amaldiçoou o homem. Cristo, sendo obediente, nos desamaldiçoa e nos leva até o Pai. É por isso que Jesus, vencendo o pecado, vencendo a tentação, glorifica a Deus com seu sangue para nos justificar. Quem está entendendo essa palavra, não perca essa palavra. Não perca, isso aqui é um mover de Deus para a sua vida. Porque o diabo está lá na escola que você, está aqui na cozinha que você, ele está te rodeando. Não existe blindagem que vai impedir o inimigo das nossas almas de chegarem perto de nós, para nos tentar. Mas existe um poder muito além e muito suficiente para nos fortalecer na hora da tentação, para nós fugirmos e honrarmos a Deus. Que poder é esse? O Espírito Santo de Deus. Amém? No versículo 3 vem uma ordem de Deus: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse, aí vem a astuta cilada, astuta oratória. Então cuidado com as mesas, vocês têm que ouvir a série de Deus. Cuidado que essas ideias não tem nada a ver. Cuidado que essas ideias não precisam de estudo. Estudo é Satanás se aproximando para tentar te arrebatar da luz para as trevas. Assim como Deus
te arrebatou das trevas para a luz, o diabo quer pegar você e arrebatar você da luz para as trevas. Amém, irmão? Porque Deus sabia. Aí vem a serpente. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Ele está mentindo acerca de uma verdade que Deus estabeleceu. Não é pecado não, pode sim, pode zoeiar na frente de imagem, não tem nada a ver não. Deus falou que não pode, aí eles retorcem a verdade do reino de Deus, segundo a conformidade. Quem é que está por trás de tudo isso? É para nós, estamos conversando aqui de reino de Deus, de mover espiritual, de mover tanto da luz quanto das trevas, tudo aquilo que retorce a verdade estabelecida por Deus, ela vem das trevas, ela vem do anjo caído e reprovado por Deus. Quem está entendendo esse recado de Deus, gente, hoje aqui? Aleluia, Deus, glória a Deus. E de toda essa oratória, porque os filhos das trevas têm uma excelente oratória, aquelas ferramentas do diabo que são especialistas em tirar do caminho os filhos de Deus, são pessoas atrativas, são falsos profetas, falsos crentes ou até falsos religiosos, que tem basicamente uma vida politicamente correta, mas que não está fundamentada no Evangelho. Eles são pessoas envolventes, as quais nós temos que estar em vigilância sempre, para que o inimigo das nossas almas, não nos venham tirar do lugar que Deus nos colocou. Olha o lugar que Deus te colocou. Você vai perder isso por causa de A, por causa de B, por causa de C. Olha da onde que Deus te tirou. Olha da onde que Deus te resgatou. Olha onde Cristo foi te buscar. E você vai negociar isso por causa de A e de B. Olha o que o Senhor fez na sua vida até agora. É um milagre que só Deus pode fazer. Olha o que Cristo fez, te arrebatando das trevas para a maravilhosa luz. Então, quando as trevas te rondar, seja um cristão. Mande ela afastar de ti. Glória. Vamos ficar em pé, irmão? Porque o mover espiritual está tentando tirar toda a nossa atenção aqui hoje. Mas Cristo quer te entregar uma mensagem. Uma mensagem de comprometimento. Uma mensagem de comprometimento com o Senhor. Uma mensagem de relacionamento e fidelidade com Deus. Eva era pura e perfeita. Deus preparou tudo. A terra era perfeita. E Deus deu uma ordenança. Sede fiel a mim, Eva. Sede fiel a mim, Adão. Não comeis essa fruta, porque no dia que você comer, você vai morrer. Então Deus está te entregando uma verdade absoluta, selada. Não existe meio termo. Se a palavra de Deus está falando que o filho tem que ser obediente a seu pai e a sua mãe, não existe conversa de coleguinha, de professor, ou de papo, ou de padre, que venha trazer que não precisa ser. É mentira. Qualquer distorção da verdade de Deus não provém da luz, mas das trevas. Glória a Deus. O diabo tem te rodeado, tentando retorcer tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração aqui. Talvez ele pode estar usando alguém próximo de ti. Talvez alguém chegado seu antes de você se converter. Infelizmente é pedra de tropeço para você. Pode sentar agora. É só para você ficar ligado. Então, depois da tentação, de toda a mesa preparada, olha o versículo 6. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa. Então, desobedecer a Deus é algo prazeroso para a carne. É por isso que a palavra nos diz. O que a palavra nos diz? Quer seguir a mim? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então o pecado, olha para cá todo mundo.
O pecado é algo maravilhoso para a carne. E tá na prostituição, tá na bebedice, tá nas drogas, tá vivendo sem rumo nenhum, sem regra, sem nada, é bom demais. Ser um filho que não obedece aos pais é bom demais. Você não precisa prestar continência para ninguém, é bom para a carne. Mas na visão do reino de Deus, aquele que quer ir até Cristo tem que negar todas essas coisas para fazer a vontade de Deus. É por isso que Eva está olhando para a árvore aqui, ó, depois da tentação, porque o inimigo vai pôr uma bandeja boa mesmo na nossa frente, para nós sermos tentados. E quando ela olha para aquela árvore, ela foi tentada, e ela viu, então que ela viu que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. O pecado, olha para cá, o pecado Jesus resolveu. Sim ou não? A conta do pecado Jesus resolveu. A conta do pecado Jesus resolveu. Está pagadinho lá, ó. Agora, o que me dá acesso a esse perdão, a esta graça, a este milagre sobrenatural que um homem miserável como eu é incapaz de fazer? O que me dá acesso a isso? Primeiramente, arrependimento genuíno. Entender racionalmente: eu pequei, não é culpa de Adão, não é culpa da mulher que só me deu, porque Adão culpa Eva. Adão joga a culpa para Eva. A mulher que só me deu me fez comer. E quando chega até Eva, Eva joga a culpa para a serpente. Só que o evangelho genuíno, ele entra em você e ele faz você entender: eu sou um pecador devedor. A culpa não é de ninguém, eu sou um pecador. Eu sou um devedor, Jesus. Me ajuda, tem de misericórdia. Esse é o arrependimento genuíno, que traz mudança, traz lágrimas, traz vergonha. É por isso que quando Adão e Eva pecam, loira, eles escondem. Só que olha a graça e o amor de Deus. Eles estão escondendo de Deus, eles estão fugindo de Deus, e Deus está gritando, caçando eles no jardim. Quantas pessoas estão fugindo de Deus, estão correndo de Deus, estão resistindo a Deus, e Deus está insistindo, antes que a morte venha e o estrague. A pessoa está basicamente blasfemando contra Deus. Para que essa gritaria na casa de Silmar? Para que esses cultos? É para a glória de Deus. Glória a Deus. E Deus está insistindo, porque Deus é amor. Ele é justiça. E quando Ele decide tratar conosco, o bambu enfoia. Mas Ele é um Deus de misericórdia. E Ele quer nos perdoar nesta noite. Eu sou devedor, eu sou pecador, eu preciso de Deus, eu preciso do seu perdão continuamente. Agora, depois, precisei ontem, vou precisar agora, vou precisar amanhã, até o dia da morte, justificado pelo meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, fazer como Adão não dá. A culpa é de Samílis. A culpa é de Lívia. Não, isso é coisa do diabo. A culpa é de Cris, Deus. A culpa é de Dudu. A culpa é de Silmar. A culpa é de Flávio. Não, Deus, eu pequei. Cristão genuíno. Deus, eu falhei feio. Qual o fruto que Adão deu na história da salvação, que está nas suas mãos aí? Nenhum. Agora Davi cometeu adultério e homicídio. E quando foi confrontado o seu pecado, ele se prostrou e se humilhou e falou: Deus, eu sou culpado. Eu não mereço o seu perdão, mas poupe a vida da criança. E ele alcançou
pecou, as consequências vieram, mas ele alcançou graça, misericórdia e honra de Deus. Olha o que Deus fala para um homem que pecou esses pecados gravíssimos: achei um rei segundo o meu coração. Quando Davi pecou, Loure, sabe o desespero de Davi? Ele não ficou preocupado que nem Adão. Adão procurou se esconder, né? Para se esconder, para ficar legal, né? Que é de boa. Davi não. Deus, pode tirar de mim a coroa, pode tirar tudo, mas não tire a sua presença. Toda vez que eu peco, eu falo: Deus, tem de misericórdia, não se afaste de mim. Não se afaste, me ajuda a melhorar, Jesus, me ajuda. Não há esperança, seu Senhor, não afasta de mim, não. E Adão jogou a culpa na mulher. A mulher está jogando a culpa na mulher. Cris não me leva ao pecado, não, gente. Cris me ajuda, viu? Ele joga a culpa na mulher, consequentemente em Deus, porque quem dá a ele a mulher é Deus. A mulher que o Senhor me deu me levou a comer o fruto. E quando Deus vai até Eva, Eva joga para a serpente. Então é sempre procurando uma forma de ocultar aquilo que Deus já está vendo. Essa é a visão religiosa caída deste mundo. Jesus não trabalha nas sombras. Eu estava no carro e toda hora essa palavra vinha na minha mente. Jesus trabalha com clareza, clareza de espírito. Ele vai jogar luz nas trevas em nós, para nos revelar o nosso próprio coração pecador e egoísta, para nós permitirmos e deixarmos em comunhão, em união com Ele, para Ele nos curar. Quantos pecados nos escondidos nós já cometemos, gente? Jesus alguma vez apontou o dedo de sua cara? Já? Agora, se fosse outro crente, estava te condenando. Mas Jesus, que tem o poder e a chave da vida e da morte, Ele caça meios e formas de trazer você para a lucidez espiritual, para Ele ajudar você a trabalhar, a vencer o pecado. Porque é a primeira luta do crente, é vencer o pecado. Não é fácil, não. É uma conversa que eu e Cristo tem direto, né, Cris? Não é fácil vencer o pecado, mas Cristo, o Espírito Santo, o nosso ajudador, Ele nos dá força, poder e estratégia para nós vencermos o pecado, se nós quisermos. Então, vamos repetir comigo? Que nós somos crentes. Esse lugar aqui, Deus está montando um fundamento de crente. Glória a Deus. Vamos repetir. A culpa não é do outro. A culpa não é do outro. A culpa é minha. A culpa é minha. Mas em Cristo, eu vou errar cada vez menos, para que o nome dele seja glorificado em minha vida. Em minha vida. Glória a Deus. Quantas pessoas estão escondidas atrás da moita? Agora, por causa do pecado. Jesus está indo lá. Jesus está gritando. Jesus está gritando. E elas estão atrás da moita. Elas não querem vir para a luz, para que o Senhor possa curá-las. Quantas pessoas estão se escondendo, elas estão fugindo da luz de Cristo, elas fogem, elas se escondem atrás de uma religião, elas se escondem atrás das suas próprias crenças, e o reino de Deus vem com clareza, clareando toda a dúvida, e elas tentam fugir desta luz, que traz clareza e cura para as nossas almas. Quantas pessoas estão que nem Adão, fugindo de Deus, correndo de Deus? Deus não quer te matar, Deus quer te salvar. Porque se Ele quisesse te matar, Ele te mataria no ato do pecado. Deus quisesse te matar, Ele te mataria na hora que você estivesse na prática do pecado. Mas Ele cria formas e mais formas para que a sua palavra, o seu reino chegue até você, para Ele te salvar.
Mas o seu orgulho, a sua vaidade, a sua alta justificativa, eu sou um cara bom, que bom, bom é Deus. Não tem homem bom nessa terra não. Tira essa ilusão ótica, essa ilusão social. Bom só tem um, é o Pai, é a palavra de Jesus. Bom só tem um. Nós somos trapos de imundície diante de um Deus santo. Somos purificados, santificados, porque Ele decidiu agir em nós. Porque se Ele não agisse, o abismo a qual nós nascemos puxaria outro, e puxaria outro, e puxaria outro, até o final, que nós mergulhássemos de topa no abismo maior de todos, que é o inferno. Então, para nós encerrarmos, vamos dizer: a culpa não é do outro, a culpa é minha, Jesus, me perdoa. Hoje é uma noite para nós, como igreja de Cristo, porque só os filhos de Deus chegam a essa racionalidade espiritual. Eu sou pecador, eu sou devedor, eu preciso do Senhor, preciso de Jesus. Vamos ficar de pé? Senhor, nós queremos te agradecer. Agradeça a Deus, irmão, pela sua graça e misericórdia.